Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, tá? Então, meu nome é Carlos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a síndrome de Cartagener, tá? O nome, assim, aparentemente parece ser de uma doença rara, mas é uma doença até um pouco comum. Digamos assim, é uma versão de uma doença que é até relativamente comum, tá? Então, a síndrome de Cartagener ela foi os primeiros casos foram no início de 1900, tá? Que é o século passado. Mas ela só foi caracterizada mesmo em 1933 por uma pessoa chamada Cartagener, por isso o nome Síndrome de Cartagener, que é o nome do pesquisador que descobriu a doença, que descreveu a doença. Então, no que se consiste essa doença, tá? Então, se consiste em imobilidade ciliar, tá? Nossos órgãos, uma boa parte dos órgãos, ele é composto por cílios. A função dos cílios é deslocar fluidos. Fora essa imobilidade ciliar, ou redução de imobilidade ciliar, ela também se consiste em sinusite e bronquiectasia. Bronquiectasia é uma doença que a gente já conversou em um vídeo aí no canal, tá? Depois só dá uma procurada lá, digitar por bronquiectasia, vocês vão ver o vídeo caracterizando o que é a bronquiectasia. Essa tríade aqui, ela compõe uma doença chamada discinesia ciliar. A discinesia ciliar, tá? É bem mais comum esse nome. Agora, a síndrome de Cartagener ela vai compor essa tríade aqui mais o situs inverso. O que é situs inverso? É a inversão dos órgãos. Então, por exemplo, o coração ele está no lado esquerdo. Tá? A pessoa que tem situs inverso, todos os órgãos eles estarão do lado oposto. Tá? Então, por exemplo, o coração do lado direito, etc. Assim para todos os outros órgãos que são em um determinado lado aí do corpo. Fora isso, também os situs inversos ela compõe também algumas anormalidades oculares, cardiovasculares e até mesmo renais, tá? É uma doença caracterizada por um gene recessivo autossômico, tá? Então ela não é dominante, o gene recessivo é como se tivesse uma dificuldade maior para ser transmitido, tá? Então a fisiopatologia, né? Algo que eu esqueci de explicar aí é a questão do situs inverso, tá? Mas vamos continuar aqui, que mais para frente eu dou uma explicada do porquê disso. Então, ela é uma modalidade de cinesia ciliar também, tá? Ela é composta de uma ausência ou déficit de uma substância chamada dineína, que é uma ATPase, tá? A ATPase o que é? A dineína o que é? Ela é uma entidade capaz de converter o ATP em ADP. Isso daqui é o responsável pela energia necessária para a movimentação ciliar. Então, se a pessoa nasceu com essa deficiência aqui dessa enzima, não vai ter a quebra de ATP em ADP. Logo, vai ter uma complicação nessa movimentação de cílios. Tá? O nosso sistema respiratório ele é composto por alguns cílios que ele vai promover o deslocamento aí da secreção. Então, o movimento ciliar passa a ser ineficiente, tá? Com isso, a secreção ela tende a ficar parada, por causa disso, da sinusite e bronquiectasia. O paciente vai estar sujeito a sucessivas infecções geram bronquiectasias no decorrer do tempo. E também a sinusite crônica. Em alguns casos, a doença pode levar à infertilidade. Alguns casos, mas do que eu li aí do material para passar para vocês, isso daqui é relativamente raro. Sinais e sintomas. Então, tosse persistente. Tá? Por que da tosse persistente? Então, como eu falei, o responsável por deslocar os fluidos, e dentre esses fluidos a secreção pulmonar, são os cílios.
Se os cílios não têm mobilidade, essa secreção vai ficar parada e provocando tosse, muita tosse. Conforme a doença vai avançando, a dispneia é algo bem comum. Dispneia é a falta de ar, tá? Então, o paciente passa a ter uma falta de ar, com isso vai havendo uma queda progressiva de funcionalidade. Situações bem mais graves, a gente observa o baqueteamento digital, que as unhas, a ponta das unhas assim, começaram a ter uma tonalidade diferente. Isso é o baqueteamento digital. E o dedo em vidro de relógio. A unha ela fica muito arredondada. Tá? E essa unha muito arredondada é uma situação não só da síndrome de Carter-Genea, mas fibrose pulmonar idiopática e pacientes com DPOC, apesar de em DPOC ser mais raro, já observei a presença de baqueteamento digital e dedo em vidro de relógio. Agora, qual que é o papel da fisioterapia? O grande papel da fisioterapia vai ser promover o fluxo de ar, tá? Isso é a base da fisioterapia respiratória, promover fluxo de ar. Agora, como que a gente faz isso? Tapotagem gera fluxo de ar? Não, tapotagem não gera fluxo de ar. Tá? Andar gera fluxo de ar. Andar, o exercício aeróbico como um todo, ele gera fluxo de ar. Tá? Porém, esses pacientes aqui, eles têm um acúmulo de catarro muito grande, né? Então, a gente tem uma atenção maior voltada para higiene brônquica. E dentro da complexidade da doença, o que é mais favorável é o uso de algumas técnicas mais sofisticadas, como, por exemplo, o uso de ventilação não invasiva, tá? Ou o uso de dispositivos de pressão positiva, né? Como, por exemplo, TheraPIP, Trichou de PIP, recursos de EPAP, esse tipo de coisa. Técnicas como a drenagem. Drenagem, o que é? Você deixar o paciente deitado sem elevação da cabeceira e com a cabeça um pouquinho mais para baixo em relação ao tronco, a pelve e as pernas, um pouco mais para baixo. Isso tem uma tendência de escoamento da secreção, tá, para vias aéreas mais superiores. Não por causa de ação da gravidade, mas sim por causa do posicionamento que vai alterar fluxo de ar. Ciclo ativo da respiração é uma técnica que a gente da fisioterapia respiratória usa. E manobra de compressão e descompressão. Eu particularmente uso bastante manobra de compressão e descompressão associado à drenagem ciclo ativo da respiração. Já a ventilação mecânica não invasiva, por mais que seja com o intuito ali de expandir o pulmão do paciente e promover essa higiene brônquica de uma forma mais efetiva, existe um certo receio aí do paciente familiar no uso de ventilação mecânica não invasiva, né? Quando o médico encaminha, ele encaminha para a fisioterapia respiratória e daí ali ele acha que vai fazer só exercício, fortalecimento, esse tipo de coisa, mas não. Hoje a ventilação mecânica não invasiva é um recurso bem utilizado no tratamento de fisioterapia respiratória. O paciente não precisa necessariamente passar longos períodos com ventilador não invasivo, tá? O intuito aqui é basicamente expandir o pulmão e gerar fluxo de ar para o paciente realizar essa higiene brônquica de uma forma o mais efetiva possível, tá certo? Bom, então esse foi o conteúdo aí que eu preparei para vocês aí sobre a síndrome de Carter-Genea. Então ela é uma mobilidade, é uma modalidade aí de cinesia ciliar, né? Basicamente é de cinesia ciliar, só que com algumas complicações a mais, tá? Que seria os citos inversos e algumas anomalias ali que eu citei ali nos slides. Agora, o que é interessante ali, né? O porquê dos citos inversos, né? Então, ali na embriogênese, ali na formação do órgão, existe um período que os órgãos eles são desenvolvidos em um lado e depois eles passam por um processo rotacional. Nesse processo rotacional, para acontecer, depende da movimentação ciliar.
Como esse paciente ele nasceu com essa deficiência de ideína, ele não vai ter essa rotação, tá? É como se fosse a discinesia ciliar, a síndrome de Cartagener é uma modalidade mais que tem uma maior imobilidade do cílio, digamos assim, tá? Porque daí gera o cito inverso, ele não vai ter essa energia para promover essa rotação do órgão. De modo geral, o paciente com a discinesia ciliar ou a síndrome de Cartagener ele tem um prognóstico de vida até bem favorável. Tá? Ele vai desenvolver algumas limitações aí no decorrer da vida, mas ele tem um prognóstico bom, tá? Diferente de outras doenças aí. Mas de um modo geral, as doenças respiratórias, apesar de serem doenças difíceis, tendo um tratamento bom, elas têm uma possibilidade assim de uma qualidade de vida boa, bem prolongada. Tá? É claro que, infelizmente, por questões financeiras, muitos pacientes eles não têm acesso a um bom tratamento de saúde. E alguns medicamentos acabam sendo caros, tá? Até mesmo a fisioterapia respiratória, quando ela é necessária a longo prazo, ela passa a ter um custo grande para o paciente. Eventualmente, alguém pode falar que, mas para discinesia ciliar ou síndrome de Cartagener, a fisioterapia não funciona. Funciona, tá? O que a gente precisa entender é o que é esse funcionar ou não, tá? Com uma doença um pouco mais complexa que essa, a gente precisa pensar em alternativas aí que vão além de técnicas simples da fisioterapia respiratória, tá? Mas funciona assim. O treinamento muscular inspiratório ele pode ser aplicável tanto na discinesia ciliar quanto síndrome de Cartagener. Shaker pode ser? Até pode. Eu particularmente não gosto muito do uso do shaker, tá? Principalmente para uma doença como a síndrome de Cartagener, mas pode ser usado. Agora a gente precisa de recursos um pouco mais avançados do que apenas esses, né? Do que o fortalecimento em si ou das manobras da fisioterapia respiratória em si, que é o recurso do ventilador mecânico não invasivo. Por quê? Quando eu falei ali que ele tem uma persistência de tosse, essa tosse se justificaria pela dificuldade da mobilidade ciliar, o que o ventilador não invasivo vai promover? Ele vai promover um fluxo de ar no pulmão. E o que tira a secreção, a base para fazer a higiene brônquica, é o fluxo de ar. Tudo que fica limitado num paciente com síndrome de Cartagener ou de cinesia ciliar. Então, de todas as doenças, aqui eu vejo uma necessidade maior da expansão pulmonar com o ventilador não invasivo é a discinesia ciliar e a síndrome de Cartagener. Mas é claro que daí, aí nesse contexto, né, quando a gente vai passar isso para a prática, eu observo muito uma insegurança por parte do paciente. Porque isso às vezes não é passado para ele pelo profissional médico, às vezes até o profissional médico não vê isso como uma forma de tratamento pela fisioterapia respiratória, tá? Mas é um tratamento, o uso do ventilador mecânico não invasivo na fisioterapia respiratória é um tratamento, é um recurso que traz bastante resultado, tá certo? Por hoje é isso que eu gostaria de passar para vocês. Esse foi o vídeo aí sobre a síndrome de Cartagener. Dúvidas, coloquem aí nos comentários, sugestões de mais vídeos, vocês podem entrar em contato comigo, escreva aí sobre o que mais vocês gostariam de aprender. Eu respondo todos os comentários, é sempre um prazer interagir com vocês, tá certo? Assista o vídeo de sexta-feira, compartilhe esse vídeo de hoje com o máximo de pessoas possíveis. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e aguarde o vídeo de amanhã, tá certo? Então, muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.